E o Flamengo avançou em negociação e está muito próximo de fechar um grande negócio muito importante para essa e para as próximas temporadas. Eu vou trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem também a verdade, todas as possibilidades e os valores envolvendo essa possível ida de Luiz Araújo para o Galo, para o Atlético Mineiro. A gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo. E também John Arias sendo apresentado no Palmeiras, mas não esquece, o Flamengo resolveu falar por lá na coletiva. Os paulistas não esquecem de jeito nenhum. A gente vai trazer aqui no vídeo também. Tem o Vinha sendo barrado lá no River Plate, pode prejudicar o Flamengo, você vai entender por quê. E também adversário definido na semifinal do Carioca, é claro, caso o Flamengo passe do Botafogo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Hoje, sábado, os videozinhos saindo bem cedo. Já tô gravando aqui na madrugada, né? Início da madrugada de sexta pra sábado. E o Flamengo, que enfrenta o Botafogo no domingo às 5h30 da tarde, já tem o adversário da semifinal, caso passe pelo Botafogo, e é o Madureira. Madureira venceu o Boa Vista agora nessa sexta-feira por 2-1, se classificou para a semifinal do Carioca e agora aguarda o vencedor entre Flamengo e Botafogo, partida que vai acontecer nesse domingo. E lembrando que na semifinal esse duelo é duelo de ida e volta, então são duas partidas que vão ser dueladas aí. Flamengo passando pelo Botafogo, pega o Madureira com ida e volta. Vamos ver como é que vai ser no domingo, né? Se o Flamengo vai conseguir. Mudando de assunto, mas nem tanto, o Flamengo tem um desfalque aí para esse jogo de domingo. Lembrando que a partida vai ser no Engenhão e por isso Nico de la Cruz já é um desfalque certo para o jogo, porque por causa do gramado sintético. Nico de la Cruz, que já tem uma propensão muito grande a lesões, quando o Flamengo vai jogar em grama sintética, isso ainda fica com mais chances de acontecer algum tipo de lesão, e por isso o de la Cruz está fora da partida, não vai enfrentar o Botafogo, que é uma pena, porque ele já vinha começando a mostrar aí algum sinal de melhora em relação a ritmo de jogo, já teve algumas participações interessantes, mas fica de fora do jogo contra o Botafogo. E antes disso, alguns antes, outros depois, né? Flamengo vai estar na avenida também, não é só nos gramados. O Flamengo tem 3 representantes de escolas ligadas ao Flamengo, desfilando aí nas séries, nos grupos de acesso das escolas de samba do Rio de Janeiro, e são as seguintes: tem a Flamanguaça, que se apresenta na segunda-feira, dia 16, a partir das 18h40 na Série Prata. Para esse ano, a escola de samba irá trazer o evento Ecos de Sortilégios, tema que aborda a feitiçaria e ancestralidade. Tem a outra escola, que é a Raça Rubro-Negra, na terça-feira, 17, a partir das 7h20 da noite, vai ser o dia da Raça Rubro-Negra, presente no grupo de avaliação do Carnaval Carioca. O grupo trará o enredo Xirê da Superação, o chamado dos orixás para seguir em frente, que vai abordar rituais das religiões afro-brasileiras. E tem a Imperadores Rubro-Negros, que desfila pela série bronze, equivalente aí à 4ª divisão dos grupos, né,
do Carnaval Carioca. Vai desfilar no sábado, hoje, às 8 da noite. A escola vai trazer o enredo Nigredo e Rubedo, alquimia em preto e vermelho, que promete unir ciência, filosofia e paixão na avenida. Tá aí, o Mengão não vai estar só nos gramados, não. Inclusive estava nas quadras hoje também. Conseguiu vencer no NBB depois de alguns jogos e retomou a liderança do NBB. Então o Flamengo está em todos os cantos e a gente está aqui para trazer tudo para vocês. Vamos mudar de assunto agora para trazer uma notícia ótima, porque alguns dias atrás, aí umas semanas atrás, a gente trouxe a notícia de que o BAP parou a Gávea, falando que tinha uma reunião ali de última hora, chamou todo mundo, chegou a gerar alguma apreensão, mas depois que estava lá no auditório, ele anunciou que daria um bônus para todos os funcionários, do mais humilde, do mais simples até o último, pelas grandes conquistas do ano de 2025. E isso só tinha acontecido até então na sede da Gávea. E agora, nessa sexta-feira, aconteceu também na sede do Ninho do Urubu. Muita gente achou que fosse só para os funcionários da Gávea, mas isso foi estendido ao Ninho do Urubu também. Todos os funcionários ganhando aí como se fosse o 14º salário. E o BAP chegou numa entrevista a dizer, não deu valores exatos, mas disse que ninguém nesses bônus aí ganhou menos do que o valor equivalente a um salário. Então, galera botou uma grana boa no bolso aí. E muito legal esse reconhecimento de que as conquistas do clube tem participação de todos os funcionários. E aí ele soube retribuir, né, reconhecer dessa forma. Muito maneiro, pegou muita gente surpresa e a galera tá indo pro carnaval feliz aí com dinheirinho no bolso, né? E agora vamos falar de John Arias, que foi apresentado lá no Palmeiras, só que nem na hora dele ser apresentado os paulistas esquecem o Flamengo e nem o Arias, né? Porque ele falou primeiro sobre o Palmeiras em si, né? Por que ele acabou aceitando ir pro Palmeiras, porque ele dizia sempre que a prioridade era do Fluminense, etc e tal, mas acabou falando do Flamengo quando foi questionado sobre a proposta que o Flamengo fez por ele. Ele falou o seguinte: todo mundo sabe que, pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense, recusei essa oferta do Flamengo. É um rival direto, é um rival diferente para o Fluminense, mas estou feliz de estar aqui. Falou e não disse nada, e a gente sabe que se o Flamengo fizesse uma proposta mais alta, ele vinha e ainda ia dar uma desculpa diferente, ia ter que dar uma volta maior aí, mas ia acabar vindo. Mas, de qualquer forma, o John Arias é um ótimo jogador, o Palmeiras fez uma boa contratação. Ele tá dando aquele discurso padrão, né? Mas eu quis chamar a atenção aqui no vídeo mais pelo fato da galera não esquecer o Flamengo de jeito nenhum. A apresentação de um jogador ex-fluminense que estava na Inglaterra, vai pro Palmeiras e a pergunta é sobre o quê? Sobre Flamengo. Não dá, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui porque vamos falar sobre Vinha, Matias Vinha, que chegou a ter alguns bons momentos logo nos primeiros jogos pelo River, mas caiu muito de produção, a fase dele não tá boa por lá. Teve um jogo aí recente que ele acabou até entregando um gol, tendo uma má atuação e foi barrado no River, tá indo pro banco de reservas e ligando o sinal de alerta no Flamengo, porque o contrato de empréstimo dele tem uma cláusula de obrigação de compra por $5 milhões, só que para essa cláusula de fato ser uma obrigação do River, o Vinha precisa jogar 50% das partidas durante o período do empréstimo. E ele indo para o banco agora, pode ser que seja muito mais difícil dele atingir essa marca, ou seja, o Flamengo pode ser prejudicado, pode acabar não recebendo esse valor pelo Vinha e ele voltando a jogar. Por um lado, ele pode ser prejudicado porque não vai ter a grana, por outro, de repente, o Felipe Luiz pode ter mais alguma opção. Ou se de repente vai que já mudou o treinador por algum motivo, ou o Felipe Luiz não consegue desencantar, vai mal e muda o treinador, ou de repente chega uma proposta da Europa pelo Felipe Luiz, e aí de repente esse outro treinador pode utilizar mais o Vinha. Mas vamos ver, a tendência é o Vinha se recuperar por lá, jogar pelo menos os 50% dos jogos e ser comprado. Se acontecer qualquer coisa de diferente, a gente vai continuar acompanhando aqui. E qualquer novidade
traz aqui para vocês, beleza? Vamos mudar agora para falar de mercado da bola. Tem muita coisa aqui pra gente falar. Tem o Flamengo fechando uma negociação importantíssima que vai garantir que o Flamengo tem um setor muito forte no campo. A gente vai trazer aqui já já. Mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping. Tá passando um monte de produto aí na sua tela. Se você tá na televisão, tem uma sacolinha aqui no canto com a camisa do Flamengo desse ano. Tem muitas outras camisas, a linha da Brasiline, que é um pouco mais barata, mas muito linda, de muita qualidade da mesma forma. E você adquirindo qualquer um desses produtos ou qualquer outro produto dentro dos sites a que você vai ser direcionado, você me dá uma ajuda muito grande aqui no canal, além de apoiar, é claro, o Flamengo. Então não deixa de conferir esses produtos, adquire o seu através dos links aqui do meu vídeo para você me dar essa moral e me incentivar a continuar trazendo todas as notícias do Mengão, beleza? Vamos seguir aqui porque estão falando bastante ultimamente do Flamengo de olho no João Gomes. E existe realmente um monitoramento, nessa palavra cada vez mais comum. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Ai, garganta não anda bem não, você gosta de ar-condicionado. Enfim, falando sobre João Gomes, existe de fato alguma coisa com o Flamengo no momento? Dá pra dizer que sim, mas é basicamente um monitoramento, porque o Wolverhampton tá muito mal das pernas por lá na Inglaterra e o Flamengo tá de olho, ó, de repente, o time sendo rebaixado, o Flamengo consegue uma negociação com valores mais acessíveis, o jogador tem interesse, se o Flamengo chegar, claro, a valores que agradem a ele. Agora, a minha opinião é que é um monitoramento sem muita esperança, porque a gente sabe que, mesmo que o Wolverhampton caia, o João Gomes continua sendo um jogador muito visado. Então, vai chegar proposta para ele de vários times maiores da Europa, maiores que eu digo, maiores do que o Wolverhampton, com grana, com muito poder aquisitivo, com moedas fortes, euro, libra. Então, acho difícil o Flamengo nesse momento conseguir brigar com outros times de outros países de lá da Europa, mas, de fato, há um monitoramento. Eu tentei confirmar com algumas pessoas e, de fato, o que eu ouvi ele é um dos nomes que a gente acompanha e mantém contato para saber quais são as condições, e caso o Wolverhampton caia, pode ser que mude alguma coisa e deixe uma brecha para viabilizar um negócio. E é basicamente isso. Então, hoje é o que a gente tem sobre João Gomes, e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo agora para falar de uma contratação recente do Flamengo que está se despedindo. O Flamengo decidiu não renovar o empréstimo do jogador Bruno Xavier. Portanto, o jovem de 18 anos das categorias de base se despediu nessa sexta-feira do Flamengo para retornar ao Atlético, time de Minas Gerais. O meio-campista era uma das apostas do diretor José Boto, isso porque assim que ele chegou, o português contratou o atleta por empréstimo no início de 2025, logo que iniciou a gestão no Mengão. Então, ele tinha um passe fixado em 2 milhões de reais, mas não teve destaque esperado no sub-20 do Flamengo e está se despedindo, retornando lá para Minas, para o Atlético. Ele teve passagens antes pela base do Corinthians e do São Paulo, Bruno Xavier. Todo o sucesso do mundo do garoto, mas acabou não vingando no Mengão. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Luiz Araújo no Galo. Que história é essa? Se teve realmente proposta, quais são as possibilidades dele sair. Antes disso, eu vou só lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. Tem um FIFA 16, na verdade, modificado. Mas não é modificado de qualquer forma, ele é totalmente remasterizado com as séries A, B, C, D do Brasileirão, todos os estádios perfeitos. É um jogo de computador que roda em computador mais fraquinho, mais velhinho, então você não precisa se preocupar com isso, mas é disparada a melhor forma que você tem para jogar hoje em dia. Os jogos não vêm com os times brasileiros, mas esse vem completinho com os estádios. Você jogar no Maraca, joga no Engenhão, joga em todos os estádios do Brasil, inclusive dos times pequenos. Então não perde tempo, vai no link da descrição para você saber
tudo o que precisa e para adquirir o seu também. Se você antes quiser ver como é que é o jogo, para ter uma ideia melhor, tem o meu outro canal, o Lucão Joga, e lá tem tudo, tem vários vídeos, tem eu jogando o FIFA Friends Plus, então chega lá para conferir que você não vai se arrepender, beleza? Vamos seguindo aqui para falar agora sim de Luiz Araújo no Galo. Por quê? Não é que o Atlético Mineiro tenha feito uma proposta ainda no papel timbrado entregue ao Flamengo, ainda não. O Galo acenou, outra palavra que gostam muito de falar, acenou com a possibilidade de fazer uma proposta para o Flamengo, que a princípio giraria em torno aí de 5 milhões de euros, mais 2 milhões de euros variáveis. Isso aí, esse montante todo aí, poderia chegar na casa dos 43 milhões de reais. O Flamengo hoje tem uma postura tanto de resposta para o Galo, quanto de resposta quando a gente procura para tentar saber se existe algo negociando realmente, alguma coisa acontecendo em relação a isso. Todas as respostas que eu obtive até agora foram: não tem nada, não recebemos nada. Luiz Araújo hoje é inegociável, é um jogador que a gente conta no elenco e não tem negócio, principalmente com o Clube do Brasil. Então, hoje é essa postura que eu tenho de resposta sobre Luiz Araújo, só que a gente sabe que tudo muda no Flamengo muito rapidamente e qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos mudar de assunto agora para falar de o Flamengo avançando muito para fechar um negócio importantíssimo. Flamengo e Everton Araújo muito próximos da renovação. O Flamengo deve concluir nos próximos dias a renovação de contrato de Everton Araújo, valorizando a crescente evolução do jogador com aumento salarial, prorrogação do vínculo e o mais importante nesse caso, né, que é o aumento da multa rescisória. A diretoria do Flamengo entende que o atleta vive um momento de afirmação e quer se antecipar ao mercado para garantir a permanência do jogador por mais tempo no clube. Everton vem toda hora recebendo ali algumas sondagens de times europeus e aí o Flamengo fazendo esse movimento aí de renovação vai garantir a permanência dele por mais tempo, ou pelo menos, caso ele saia, vai ser por um valor maior, com essa subida aí na multa. É muito bom para mim, uma negociação primordial. Eu que já dei muita pancada no Everton Araújo aqui, cornetando, porque ele dava muito mole, principalmente quando estava com a bola no pé. Sempre foi muito bom defensivamente, mas hoje em dia ele tem melhorado muito a parte, não digo nem a parte ofensiva, mas a parte com a bola no pé, pensamento mais ágil para tomar as decisões de passe ali, tem sido um jogador primordial e o cara que está voando fisicamente ainda. Então hoje, na minha opinião, ele se tornou titular absoluto do Flamengo e merece sim essa renovação. Comenta aí se você concorda comigo, se o Everton tem que renovar. O outro Everton está negociando ainda, por enquanto ainda não houve acordo, que é o Everton Cebolinha. O Everton Araújo já muito perto desse anúncio aí da renovação de contrato, né? E aí vamos finalizar aqui o vídeo para falar sobre esse momento do Flamengo na janela. Porque o Flamengo gastou uma bala com o Lucas Paquetá, 42 milhões de euros, e muita gente vem se perguntando, será que o Flamengo ainda vai trazer alguém nessa janela? O Flamengo tem vontade de trazer o atacante ainda nessa janela, mas é cada vez mais difícil. O Flamengo não vai fazendo propostas com muitos valores envolvidos para pagamento no momento, continua fazendo tentativas para algumas posições, não só para atacante, começa a fazer sondagens para jogadores no meio do ano também, mas ele continua muito ativo no mercado e pode sim trazer o atacante ainda nessa janela. Os nomes mais falados são o de Richarlison, e aí agora estão falando de Luiz Henrique, também é um jogador que cai mais para a ponta, e aí de repente pode ter alguma relação com o Luiz Araújo também. Fala-se também em Tati Castellanos, mas aí associando a um possível rebaixamento no meio do ano, porque o Tati Castellanos acabou de chegar lá no West Ham. Ainda se fala de Caio Jorge, fala-se ainda do Marcos Antônio, que é o meio-campo do São Paulo. Tem muitos nomes ali pipocando. Gabriel Jesus eu ouvi menos falar ultimamente. Não parece que é um cara que o Flamengo
cogite tanto, muito por conta das primeiras conversas, apesar de o Flamengo ter tentado, ele tem melhorado muito na fase dele lá no Arsenal, então acaba diminuindo um pouco as chances do Gabriel Jesus chegar. Agora, o Richarlison é um cara que subiu muitos degraus nessa prioridade. Um cara que caiu muito, um negócio que esfriou muito foi o Marcos Leonardo, depois que o Flamengo colocou na mesa, né? Falou, olha, precisamos que vocês também tomem um pouco mais de atitude e demonstrem vontade de vir para o Flamengo, porque senão a gente não vai ficar insistindo, negociando por um cara que não tá fazendo questão. E nesse momento o negócio tá meio que congelado, meio que parado. Quem tá ganhando força passo a passo, dia a dia, é Pombo Richarlison, e aí a galera vai à loucura pro negativo, né? Os torcedores e a galera aqui do canal também torce um pouquinho o nariz quando a gente fala que o Richarlison é o nome que hoje tá à frente para assumir essa camisa 9, não titular, né, mas para assumir essa postura, esse posto de novo atacante do Flamengo, dividindo ali, né, disputando posição com o Pedro, e a gente continua acompanhando aqui para ver quais vão ser aí as atualizações, como é que vai ser o desenrolar aí desse restante de janela para trazer todas as atualizações aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui, o carnaval continua e a gente também vai trazer vídeo todos os dias e é isso, qualquer novidade a gente traz para vocês aqui, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!